Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você. Pare de beber água contaminada, água suja, água imunda que poderá lhe causar muitos danos, né? Danos à sua saúde, à saúde da sua família. Nós lançamos há mais de 90 dias aqui uma campanha de esclarecimento, que são vários tipos de doenças que são transmitidas, são causadas pela água suja, pela água contaminada. Nós não queremos isso. Você pode comprar um filtro da Purifica a partir de R$200. Tem uma garrafinha também que custa de R$45 a R$55. Você pode levá-la onde você for. É importante isso. Então não adianta, não basta você ter água da Purifica na sua casa e aí você sai por aí bebendo água contaminada. No campo de futebol, no clube, na casa de amigos, na casa de parentes, não. Leve consigo uma garrafinha. Onde você chegar no bebedouro, coloca lá, a hora que você colocar na boca, fizer o movimento, já está filtrando a água alcalina, água pura para você, 24 horas, tá bom? É uma empresa conceituada já há mais de 15 anos no Brasil, diretamente de Curitiba, Paraná, para todo o Brasil e outros países. Aqui no Acre está há quase 6 anos, através do meu amigo Assis, Francisco Assis, na rua Santa Inês 184, em frente ao INCRA, no bairro Aviário. E aí, para a festa ficar completa, você também pode comprar os colchões Confortimag, colchões magnéticos, que são revendidos aqui, são representados aqui pela Newflex, isso mesmo, do meu amigo Alex Martins. A Newflex funciona ali também, pertinho da Purifique, na estrada da Invernada, na rua da Invernada, em frente à usina da Eletrobras. É lá onde, em breve, teremos uma loja mais ampla, moderna, mais sofisticada e de melhor acesso. Logo, logo, o Alex vai dar esse presente para seus clientes e amigos. Então, aproveite parte do 13º que você guardou e faça um investimento na sua saúde, na sua qualidade de vida. Isso mesmo. Newflex, representante dos colchões Confortimag, colchões magnéticos no Acre. Vem, é claro, dos supermercados Araújo, aproveite. Hoje, quinta-feira, tem uma promoção especial para você. Ainda dá tempo. Depois do programa, dá tempo para todo mundo ir fazer a feira em qualquer uma das lojas do Araújo. Lembrando que o Araújo Mix, que é da mesma empresa, funciona só até as 9 da noite, ou seja, até as 21 horas. Ok? Não perca tempo. Faça economia de verdade comprando, em tempo de crise, principalmente nos supermercados Araújo ou no Araújo Mix. São duas empresas do mesmo grupo empresarial. Eu tenho o prazer de conversar agora, pela primeira vez aqui no programa, com o sociólogo e cientista político Mário de Oliveira Lopes, ou simplesmente Mário Lopes, secretário executivo do Conselho Regional de Medicina. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito prazer. Prazer recebê-lo aqui. É a primeira vez mesmo, estar né? Aqui. O senhor já esteve aqui, mas não no Boa Noite. Foi ali, no outro programa, no programa da Ju. Perfeitamente. Foi bem recebido também. Exatamente. Isso é uma característica aqui boa. da TV Rio Branco. Qualquer um programa o senhor vai ser bem atendido. Afinal de contas, o senhor está a lançar este livro aqui. Cadê? Não dá para mostrar que nós estamos aqui só no estúdio. Políticas de Saúde Pública, interação dos atores sociais. Eu acredito que tem tudo a ver com... O senhor deve se até também sobre o SUS, né? Que é o Programa Único de Saúde aqui no Brasil, que nem outro país tem algo parecido, né? E aí? Exatamente. A Lei 8.080, de 1990, instituiu as diretrizes do Sistema 2 Único. anos após a promulgação da Constituição, que já previa isso, né? Exatamente. Depois ela foi só regulamentada, melhorada. Perfeito, exatamente. E aí? Então, o Sistema Único de Saúde tem possibilitado que a saúde seja efetivada de forma plena, né? Desde que sejam seguidas as diretrizes ali estabelecidas. Né? Com certeza. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, olha só, sobre o capítulo 6 do livro. Vamos dar na sequência aí. O capítulo 6 do livro, sobretudo o tema processo ético profissional. Como evitá-lo? Ok. É o seguinte, existe o Código de Ética Médica, tá? Existem também normas correlatas
que orienta o médico quanto ao seu procedimento, a sua atuação, ao atender o paciente, enfim, todo o serviço relacionado com a sua profissão. Então, quando o médico deixa de atentar para essas informações, o médico deixa de estudar o código de ética médica, né? Que é disponibilizado para ele quando ele se inscreve no Conselho. Isso está disponível também no site do Conselho Federal de Medicina. Então, quando ele deixa de atentar para essas informações contidas ali, às vezes comete erros, né? E erros são naturais. O problema é que quem lida com vida humana, né? Se um advogado perdeu uma causa, foi só uma causa perdida. O médico não. É uma vida que está em jogo. Exatamente. E então, para evitar que o médico seja processado, né, pelo Conselho de Medicina, ele precisa conhecer essas normas, né? Estudar copiosamente as instruções contidas ali, tá? Isso. É isso aí. Para a gente ganhar tempo, vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, o que levou o senhor a escrever um livro? Já que o senhor não é um profissional da área, apenas trabalha no conselho. Segundo, quais são, digamos assim, basicamente, do que o livro trata, além do que o senhor já falou? Perfeito. Bom, primeiro é o seguinte, eu trabalho no Conselho de Medicina desde 1993, tá? Trabalhei por alguns anos no setor de processo ético profissional. Então eu tenho uma noção dos problemas... Daqui a pouco o senhor é um médico. Não, que isso. Não, eu falei, sabe por quê? Eu prestei serviço há apenas 3 anos a um conselho também de classe. Sim. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Hoje já mudou, o pessoal da arquitetura já saiu do sistema. Ainda bem que não mexeram na sigla. A sigla continua a mesma, né? Continua o CREA. Perfeito. Muito bem, a turma do urbanismo saiu também. Mas assim, foi suficiente para a gente ter uma noção de como funciona, inclusive a profissão, a regulamentação, os princípios. Então é fundamental. O senhor está com mais de quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Muitos anos. Então tem uma noção de como funciona noção, por dentro e por fora. Por fora, exatamente. Mas pode seguir, tá. Ele está atrapalhando. Tá, então, esse livro, na verdade, a primeira edição, porque essa é a segunda edição do livro, né? A primeira edição, na verdade, foi um trabalho que eu fiz, conclusão de curso, na Universidade Federal do Acre, tá? E a segunda edição eu incluí outros assuntos importantes relacionados com a área da saúde, tá? Qual é a finalidade do livro? É o seguinte, primeiro, é mostrar como gestores de saúde, o Estado, enfim, pode melhorar o atendimento médico e o atendimento à saúde nas unidades. O primeiro passo seria melhorar o ensino médico nas universidades, certo? Se houvesse hospitais e escolas em todos os estados da federação, com certeza o médico seria melhor instruído, porque haveria o pragmatismo da profissão, não é? Você sabe que o médico nas universidades recebe uma instrução, uma orientação que é carente de prática, certo? Tanto é que muitos médicos que são formados aprendem muito com outros profissionais nas unidades de saúde, profissionais mais antigos, né, mais habilitados. Isso é fundamental, né? Essa experiência. Exatamente. Então, se houvesse hospitais e escolas... Nem sempre a residência médica é suficiente para... E nem todos têm acesso à residência médica também. Esse detalhe também.
porque às vezes precisa, quer dizer, há certas exigências, né? E também o custo financeiro talvez seja alto, né? É destinado mais àqueles filhos de pessoas... Claro. Eu imagino que se um profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, for entrar para esse mercado apenas pensando num bom salário, ele vai demorar, ele provavelmente não será um bom profissional. Ele tem que pensar isso de forma muito mais positiva, muito mais social, muito mais humana. Certo. Não, eu vou fazer porque eu me identifico, eu quero fazer, eu gosto de fazer. E aí sim, a questão da remuneração vem naturalmente. Vem naturalmente, certo. Mas o segundo ponto que eu considero importante, que eu coloco no livro, é as instalações nos hospitais. Tá? Eu queria até, antes de prosseguir, dizer que o livro e essa nossa palestra aqui não visa atacar, vamos dizer assim. Você quer mostrar soluções, né? Não, e não visa atacar partidos políticos. Entendi. Ou qualquer sistema de governo que exista, né? O senhor quer expor o problema e apresentar algumas sugestões. Exatamente. Então, você sabe que em alguns estados, os hospitais, alguns estados da federação, né? Alguns hospitais são carentes de suporte para atendimento ao público. É verdade. Você observa, por exemplo, em algumas... pela TV ou os meios de comunicação, que os pacientes vivem nos corredores, deitados em macas, né? A falta de equipamento, ou o equipamento é sucateado, né? E falta até materiais cirúrgicos, etc, etc. Você tocou num assunto importante, porque aí é muito fácil jogar a culpa em cima do médico, né? Eu vi alguns vídeos aí, não sei se você chegou a ter acesso, deve ter tido também, e talvez o senhor toque nesse assunto também específico, de caso de médico que se recusa a atender, mas não é porque ele não quer atender, é porque ele não tem condições de atender. Exatamente. Ele não tem equipamento, ele não tem estrutura. Isso. E aí é o seguinte, ele prefere não atender. Quer dizer, a gente vê a angústia do profissional em não poder atender. Quer dizer, algo extremamente lamentável. Principalmente nos hospitais do interior do estado, né? Tá. Onde o quadro ainda é mais difícil, muito mais complicado. Tá. Quer dizer, assim, o senhor tocou num assunto importante quando o senhor não partidariza nada, não vai especificamente a esse governo ou aquele. A verdade é o seguinte, eu não sei se o senhor toca também nesse assunto, é que a má gestão, não estou falando só de corrupção, a má gestão dos recursos também acaba prejudicando o processo. Né? Encarece tudo. Com certeza. E o produto final não chega lá no final da linha. Exatamente. O outro ponto é que você já mencionou, a questão do salário, né? Às vezes o médico tem que trabalhar... Salário, ambiente de trabalho... exato. Melhor relação entre paciente e médico, médico-paciente. Isso, exato. Isso é fundamental no tratamento, sobretudo nos casos mais graves, né? Essa relação entre paciente e médico tem que ser uma relação muito... de amizade, inclusive. Eu dedico um capítulo exclusivamente para isso, né? Para mostrar ao médico a necessidade de melhorar essa relação, né? Médico-paciente. A anamnese, por exemplo, é um recurso que o médico usa, né? Essa intimidade, no bom sentido, do médico com o paciente, melhora aí muito a eficácia no atendimento. Porque o médico não deixa de ser um psicólogo. Claro, né? Exatamente. A forma que ele conversa com o paciente pode até mesmo tranquilizá-lo. Sim, e aí mais tranquilo, psicologicamente ele fica... Né? O tratamento é muito mais rápido, mais seguro. Isso, exatamente. Então, basicamente, são esses 4 pontos, né? Há outros que eu inseri na segunda edição,
que eu considero muito importante. Por exemplo, não sei se você gostaria de formular pergunta relacionada. Não, eu queria me ater agora ao seguinte, na questão da denúncia. Olha só, o médico é denunciado no conselho por alguém, certo? A primeira fase. Processa, então, ali a abertura de uma sindicância, ou algo parecido. Exato. Depois institui-se o processo ético-profissional. Fale um pouco dessas fases aí, dessas 3 fases. Perfeito. Né? Até o julgamento final, para ele ser absolvido ou não. Exatamente. Nós estamos aqui querendo absolver e nem condenar ninguém, mas falar um pouco do processo em si, para as pessoas terem uma noção de como funciona. Isso. Então, há um capítulo do livro que orienta o médico a evitar que seja processado pelo Conselho de Medicina. Tá? Como você estava dizendo, assim que o médico é denunciado no Conselho, é instituído, né, um processo de sindicância, certo? E o passo seguinte é o processo ético-profissional, onde o médico é ouvido, tá? O denunciante é ouvido e os seus procuradores, né? Advogados e tal. E, finalmente, o médico é julgado. Tá? Condenado ou absolvido. Isto. E é o seguinte, o senhor toca nesse assunto também, e é fundamental, rapidinho, o tempo acabou, mas só para fechar isso aí. Tudo que é bom dura pouco. Muitos, eu não diria muito, mas uma boa parte acaba sendo processado, punido, severamente ou não, porque desconhece o código de ética, não leu, não prestou atenção. Perfeito. Isso acontece em toda a profissão, em toda a profissão. Pode perguntar a maioria dos nossos jornalistas, dos nossos amigos jornalistas, a maioria vai confessar que não conhece também o código de ética profissional. É lamentável, mas é verdade. É uma realidade. É justamente isso. E é o que o livro focaliza, né? A necessidade do médico conhecer os seus deveres. Você incentiva ele a conhecer o código de ética. Isso, para evitar que seja processado, tá certo? Seja denunciado, melhor dizendo. Né? Legal. Conversei aqui com o senhor Mário Lopes, secretário executivo do Conselho Regional de Medicina, sociólogo, cientista político e tem outras pós-graduações aqui, especializações, são tantas que eu terminaria o programa e não daria para citar todas. Mas eu quero agradecê-lo pela entrevista e torcer para que o livro seja lançado o quanto antes. Exato. Deverá ser em fevereiro no SESC. Exato, o livro, não sei se é câmera. Nós estamos sem o cameraman aqui, mas o certo é que é Políticas de Saúde Pública, Interação dos Atores Sociais, Mário Lopes. E se tem esse outro aqui, que já foi lançado também, Contos e Poemas. Esse aqui é um assunto totalmente diferente. É o Ideário Amazônida. Exato. Com licença, eu tenho um e-book. Aí, ó. Tá. Legal. Manual de Orientação para Gestores e Servidores de Autarquias. Exato. Muito bom. Apenas R$15, um investimento que você faz no conhecimento. Tá certo. Muito obrigado, então, pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E obrigado também pelos 2 livros, né? Já estão devidamente aqui autografados. Muito bem. Sucesso. Tá. Foi um prazer recebê-lo aqui, tá? Okay. Depois do intervalo comercial, então, eu volto com mais uma boa entrevista para você. Aguarde 2 minutinhos só e continue com a gente.